A gente sabe que a doença aterosclerótica, ela é a condição mais frequente, né? Teve uma aula sobre isso, uma aula extensa, que é muito importante, vocês têm que saber, não deixem de assistir se vocês ainda não assistiram. Assistam a parte da aula de Doppler arterial aterosclerótico, porque cai muito em prova, tá? Mas essa aula também é muito importante, então presta atenção aqui. Existem outras doenças, além das doenças ateroscleróticas, que afetam a circulação periférica. Dentre elas, a síndrome compressiva extrínseca, a síndrome do aprisionamento da artéria poplítea, a doença cística da adventícia da poplítea, tumores e malformações vasculares, vasculites, trombose e eventos embólicos e o ergotismo. Aqui nessa aula a gente vai focar em 4 dessas condições, tá? Então, começando um pouquinho com a síndrome do aprisionamento da artéria poplítea. Esse é um tema que cai muito em prova, porque tem algumas coisas bem legais que podem ser exploradas em diversas questões. Então, presta atenção para não perder essa questão. A artéria e veia poplítea, elas ficam localizadas entre as cabeças medial e lateral do músculo gastrocnêmio, né, e ficam posteriormente ao músculo poplíteo, sendo que anormalidades na conformação anatômica podem levar a uma compressão congênita extrínseca desses vasos, e isso vai levar a um dano arterial e uma insuficiência vascular. Tá? Essas situações, essas alterações anatômicas, elas podem ser bilaterais, então é importante que quando a gente encontrar uma alteração em um membro, a gente faça a pesquisa contralateral também. E a gente vai observar mais frequentemente a SAP em pacientes que são jovens, aqueles pacientes que não têm fatores de risco. Então esse é um ponto importante na hora da gente observar a questão, porque às vezes até ali no próprio enunciado, ele já está sugerindo para você o que ele quer de diagnóstico. Então, falou em paciente jovem que não tem fatores de risco e começou a apresentar um quadro de claudicação intermitente, já levanta um pouquinho a orelha pensando na síndrome do aprisionamento da artéria poplítea, tá? Pode acontecer também desse paciente apresentar sintomas de oclusão arterial aguda, mas não é o sintoma mais frequente. O mais frequente é ele apresentar claudicação intermitente, tá? Aqui nessa imagem eu trouxe só para vocês verem, ó, a relação estreita entre o feixe anômalo aqui do músculo gastrocnêmio e a artéria poplítea, e aqui as artérias da estrutura da artéria poplítea sendo comprimidas justamente por esse feixe muscular. Existe uma classificação que chama classificação de Hitch, tá? Isso aqui provavelmente cai mais na prova de título de vascular, mas a gente vai relembrar um pouquinho aqui, porque nem sempre, tem algumas questões na prova de Doppler que às vezes elas nem caem sobre ultrassom. Se você tiver um conhecimento a respeito de características da própria doença, você consegue acertar a questão às vezes por eliminação. Então a gente vai falar um pouco dessa classificação porque ela é muito importante nessa doença. Então, classificação tipo 1 ocorre quando a gente tem aqui, ó, a inserção muscular tá normal, mas a poplítea, a artéria, ela tem um trajeto anômalo. Já o tipo 2, a inserção muscular, ela vai estar anormal, observa bem aqui o feixe aqui da musculatura do gastrocnêmio medial, e é essa inserção anormal que causa um desvio da artéria poplítea. Já o tipo 3 é a presença de um tendão aberrante do músculo gastrocnêmio medial que está causando uma compressão na artéria que está na sua posição anatômica normal, certo? O tipo 4, que está aqui no cantinho, é uma compressão causada pela presença do músculo poplíteo. Já o tipo 5 é uma inserção muscular anatomicamente normal, tá? Só que nesse caso, o tipo 5, presta atenção porque é um pouquinho diferente, aqui a artéria e a veia poplítea vão estar com um trajeto anômalo. Já o tipo 6 é o tipo funcional, né? Então a gente não vê nenhuma alteração, não tem desvio da artéria, né, e não tem uma inserção anômala da musculatura, mas acontece a compressão por conta da hipertrofia da musculatura gastrocnêmia. Então, naqueles pacientes que são atletas de alto desempenho, pode acontecer esses casos de síndrome do aprisionamento da artéria poplítea do tipo funcional, que é o tipo 6. Então, para o diagnóstico da síndrome do aprisionamento da artéria poplítea, o ultrassom vascular é o método de escolha, o método inicial de escolha, tá? Ele permite a gente visualizar o deslocamento arterial, né? Identificar a presença de uma banda fibromuscular que pode estar entre a artéria e a veia poplítea. Posso identificar já uma alteração, um dano arterial, como uma estenose de poplítea. E após essa estenose pode ocorrer a presença de uma dilatação pós-estenótica ou até mesmo aqueles casos que se apresentam como uma oclusão arterial aguda por conta de uma formação
trombótica aguda. E na síndrome do aprisionamento funcional, a gente observa essa redução do diâmetro arterial com o aumento da velocidade de pico sistólico no local de compressão durante as manobras que a gente vai ver nos próximos slides. Aqui eu trouxe a imagem de uma angiotomografia mostrando aqui, ó, o feixe medial do músculo gastrocnêmio deslocando a artéria poplítea medialmente, tá? Então a gente vê aqui desse lado mostrando a presença somente do lado direito, o lado esquerdo está normal. Então a gente vê aqui que tem uma oclusão da poplítea por conta dessa compressão, tá? Então o método de escolha inicial é ultrassom vascular, mas quando a gente encontra esse resultado positivo no ultrassom, a gente precisa prosseguir com a investigação com demais possibilidades de exames de imagem, como a angiotomografia, para a gente poder confirmar esse diagnóstico, tá? Então é um método de escolha para uma avaliação inicial. E qual que é o protocolo do ultrassom quando eu estiver fazendo a pesquisa dessa síndrome? O paciente vai ficar em decúbito ventral, mas ele pode ficar em decúbito dorsal também, tá? E a gente vai fazer a avaliação da artéria poplítea em toda a sua extensão. Então, desde a origem, acima da articulação do joelho, ao nível da interlinha e também na porção infragenicular. A gente vai utilizar um transdutor linear multifrequencial. Lembra que a primeira coisa que a gente faz é escolher o aparelho, escolher o transdutor adequado, né? Ajustar todo o preset para poder fazer o exame da forma adequada. A gente faz uma varredura inicialmente no corte transversal, né? Como a gente fez em todos os outros exames, aqui não vai mudar. E a gente já começa a identificar as relações com a veia poplítea e a musculatura adjacente. A gente começa a procurar por alterações parietais, estenoses, presença de aneurismas que podem acontecer, né, por conta de uma dilatação pós-estenótica. Depois a gente faz um mapeamento a cores do fluxo e por último a gente verifica os padrões de velocidade pelo Doppler. Então o que vai sugerir uma síndrome do aprisionamento da artéria poplítea? É justamente um deslocamento medial da artéria associado a uma interposição da veia poplítea por um músculo. E a avaliação da síndrome funcional? A gente vai ter que utilizar de manobras dinâmicas graduadas, tá? Que a gente já vai conhecer quais manobras são essas, e fazer, mais uma vez, a avaliação da poplítea em toda a extensão. Então, em cada segmento da poplítea, acima da interlinha articular, ao nível da interlinha e abaixo dela, a gente vai fazer a avaliação em repouso e também sobre essas manobras provocativas. É importante também avaliar o segmento proximal da artéria tibial anterior, porque existe também a possibilidade de haver uma compressão desse segmento, como a gente vai ver mais à frente. Então, o protocolo ele vai envolver tanto realizar em decúbito ventral ou dorsal, conforme a gente conversou, e permite que seja realizada uma avaliação direta ou uma avaliação indireta. A avaliação direta é quando eu estou fazendo a imagem de ultrassom diretamente ali da região da poplítea, diretamente da região onde eu espero encontrar a compressão, tá? Então, ali na imagem A, a gente está fazendo a avaliação direta, ali no oco poplíteo, né? Fazendo a insonação ali ao nível da artéria poplítea, ao nível da interlinha, e ele está fazendo uma manobra já para poder a gente identificar se tem a compressão ou não. E ali é a manobra de dorsiflexão passiva, tá? Aqui, já na figura B, a gente consegue ver que a gente está analisando mais uma vez a artéria poplítea ali num corte longitudinal, tá? Ao nível da interlinha, mas agora ele está com a manobra de flexão plantar, tá vendo? Então essas são as duas manobras que a gente utiliza para poder tentar provocar aquela compressão, seja do tipo 1, do tipo 2, tipo 3, tipo 4 ou tipo 5, tá? Então para favorecer ali acontecer aquela compressão. A manobra de dorsiflexão passiva e flexão plantar ativa, tá? Ele não descreve no livro da doutora Fanilda esse nome como dorsiflexão passiva e flexão plantar ativa, mas isso é descrito no livro do Brito, tá certo? Então lembra desse nome, dessa diferenciação entre dorsiflexão passiva e flexão plantar ativa, porque esse é um tópico que pode ser explorado em prova e vocês vão acertar essa questão. Aqui nessa outra imagem, já do ultrassom, mostrando qual que é a análise espectral da onda quando a gente está com o paciente em repouso e quando a gente está sobre algum tipo de manobra, seja ela a dorsiflexão ou a flexão plantar ativa. Ali na primeira imagem a gente consegue observar, olha, um padrão de onda ao repouso na artéria poplítea, um padrão de onda trifásico, tá? Com uma velocidade ali em torno de 70,
tá? Um VPS em torno de 70. Quando a gente faz a manobra, ó, ali fez uma flexão forçada, a gente já consegue observar um aumento exacerbado do pico de velocidade e uma diminuição aqui do calibre da artéria poplítea, tá? Então isso mostra pra gente que essa manobra foi positiva, aumentou ali a velocidade. Mas lembra do que a gente conversou, esse é um exame para um diagnóstico inicial. E é importante, quando a gente encontra esse tipo de achado, a gente prosseguir com uma angiotomografia, por exemplo, para a gente confirmar esse diagnóstico.